Isso não é um planejamento do pastor Davi. Isso não é uma vontade do seminarista Caleb. Isso não é um sonho do conselho da IPMA. Não. Isso é a vontade de Cristo. A oração de Cristo é que cada um aqui seja um com o outro. Evangelho segundo João, capítulo de número 17. A famosa oração sacerdotal de Cristo, que diz: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto ao de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste, do mundo eram os teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes a eles, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que te tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. Amém. A palavra do Senhor é bela. Meus irmãos, no mundo antigo, o sacerdote de qualquer Deus era como um elo entre o finito e o infinito, entre o imanente e o transcendente, entre o que é carnal e o que é espiritual, entre o mundo físico e o mundo imaterial. O sacerdote de qualquer religião era o que ligava as pessoas comuns aos deuses. Abaixo dos reis, eles eram os seres mais importantes na maioria dos povos. Ainda hoje, alguns povos tribais creem assim, porque são eles que conectam o mundo comum ao mundo espiritual, ao pós-mundo. Esses são os sacerdotes. Então, o sacerdote ele tem uma função muito simples. Vindo a época em que o povo sacrifica e oferta, o sacerdote é aquele que precisa orar ao seu Deus em favor dos homens comuns. É ele que dirá para um Deus abençoar ou amaldiçoar uma nação. Pense nas religiões hoje politeístas. Os sacerdotes são aqueles que fazem os sacrifícios. Então, se alguém quer amaldiçoar outra pessoa, um bruxo é um sacerdote daquela religião. E é ele que vai fazer o sacrifício para amaldiçoar outra pessoa. Mas se alguém quer abençoar outra pessoa, assim será feito um sacrifício ao Deus para que esse Deus abençoe outra pessoa. Assim também é com o nosso Deus em certo ponto. Um dia houve sacerdotes, os da casa de Levi, que sacrificavam os cordeiros no ano para que, sendo os cordeiros sacrificados, o povo tivesse perdão de pecados. Mas vendo a plenitude do tempo, veio aquele que é o sacerdote perfeito, e este a si mesmo sacrificou, para que de uma vez por todas nós, os seus servos, fôssemos justificados diante de Deus e tivesse para sempre, de uma vez por todas, os nossos pecados perdoados. Este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cristo é rei, Cristo é profeta, Cristo é guerreiro, Cristo é governante, Cristo é poderoso, mas Cristo, antes de tudo, é sacerdote. Cristo é o elo entre mim e Deus, entre você e Deus. É isso que o texto bíblico dirá, pois há apenas um Deus e um só caminho entre Deus e os homens, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o meu elo com Deus. E esse texto é o que melhor exemplifica a imagem de Cristo como um sacerdote que intercede pelo seu povo. Esse texto está tratando justamente disso. É Cristo orando por João, é Cristo orando por Pedro, é Cristo orando por Tiago, é Cristo orando por André, mas também é Cristo orando por você. Antes de pensar no pastor para orar por você, antes de pensar em algum presbítero para orar por você, antes de pedir a algum irmão que ore por você, e tudo isso deve ser feito, lembre-se que antes de tudo isso,
Cristo orou por você. O próprio Cristo orou. E essa oração foi maravilhosa. Estamos aqui na noite anterior à sua crucificação. Os capítulos 13 até o capítulo da crucificação, todos narram os últimos momentos de Cristo antes que Cristo fosse crucificado e na cruz pagasse o meu pecado e o seu pecado. Cristo havia dado já muitas ordens, já havia passado o tempo em que ele disse: o último mandamento vos dou. Agora, no capítulo 17, Cristo já não se dirige aos discípulos, mas tendo dado todas as instruções aos seus discípulos, aos apóstolos, Cristo agora se dirige diretamente para Deus. E Cristo fará uma oração em 3 partes. E essa oração se dará por 3 pessoas diferentes. Cristo primeiro orará por si mesmo. E isso é o que o sacerdote deveria fazer. O primeiro sacrifício deveria ser pelo seu próprio pecado, a fim de que ele pudesse sacrificar. Mas como Cristo não tinha pecado, ele ainda assim ora por si mesmo. E a oração dele começa assim: Pai, é chegada a hora. O Evangelho de João dá muito enfoque nisso. Quando Maria procura ele, ali em Caná da Galileia, ele diz assim: o que queres de mim, mulher? Não é chegada a minha hora. Em outras passagens ele ainda dirá: mas ainda não é chegada a hora. Mas ainda não é chegada a hora. Mas ainda não é chegada a hora. E aqui, ele finalmente declara: Pai, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Cristo estava aqui falando do momento do sacrifício. Toda a sua vida foi uma preparação para o momento em que o cordeiro seria sacrificado, sendo ele mesmo o cordeiro. E nesse momento ele diz assim: como é chegada a minha hora, glorifica-me com a glória que tive junto de ti. Glorifica-me, Pai. Do versículo 1 ao versículo 8, esse é o tema da palavra. Cristo orando para que Ele mesmo seja glorificado. Mas o que é que Cristo quer dizer com isso? Cristo está pedindo, por acaso, que Deus o chame para o céu antes de tudo? Ou que Deus engrandeça-o sobre os homens para que os homens se ajoelhem perante Ele? Cristo aqui está orando para que Deus revele ao mundo como Ele, Jesus Cristo, aquele que de eternidade a eternidade vive, é glorioso e poderoso? Não. Não. O que Cristo está fazendo aqui, na verdade, meus irmãos, é exatamente pedindo para que Deus o glorificasse em seu sacrifício. Para que Deus o glorificasse em seu sacrifício. É chegada a hora, é o sinal de que Cristo está dizendo: glorifica-me na cruz. Se a hora era a hora que ele subiria na cruz, a hora de glorificá-lo também é a hora da cruz. Cristo entendia algo que para muitos não ficou muito claro. Que o seu ministério não seria efetivo se no final dele Cristo não pagasse o pecado dos seus. A glória dele é que os seus encontrassem a vida eterna. Veja o que ele está dizendo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a sua obra. A obra que me destes.
E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me destes, eram teus e tu destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me destes tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e que creram em ti, que tu me enviastes. Olha a ideia. Cristo está dizendo, eles ouviram o meu evangelho, esses que já eram teus, apontando para a eleição dos santos. Aqueles homens não conheceram a Cristo de qualquer forma. Aqueles homens não conheceram a Cristo por uma surpresa do destino, por algo espontâneo. Mas antes de tudo, aqueles homens conheceram a Cristo porque foi profetizado, porque foi programado por Deus que eles conhecessem a Cristo. E eles conheceram, e eles ouviram a palavra, e eles guardaram a palavra, e eles aprenderam com a palavra, e eles viveram a palavra, e eles pregaram a palavra, e eles ali estavam diante de Cristo, ouvindo aquela oração, mas para que a obra neles fosse perfeita, Cristo precisava ser glorificado. Para que eles pudessem enxergar a perfeita glória de Deus, Cristo precisava ser glorificado. Muitas vezes nós não entendemos isto. Muitas vezes nos perguntamos se Deus é tão amor porque Ele permitiu que o próprio Filho morresse na cruz. Se Deus é tão amor porque Ele sacrificou o seu próprio Filho. Ele não poderia apenas perdoar pecados? Não, Ele não poderia. A cruz não é um acidente do destino, não é um plano de homens. A cruz é um plano eterno de Deus para que Cristo fosse glorificado de forma que o nome dele fosse sobre todos os nomes na terra. Assim disse o apóstolo Paulo, ele deu o nome sobre todo nome. Para que eu e você pudéssemos olhar para o nosso Salvador, Cristo precisava ser glorificado. A cruz não é a derrota de um homem. A cruz não é a derrota de um mestre de bons ensinos. A cruz não é a derrota de um sábio galileu de 2000 anos atrás. Não, a cruz não é uma falha no plano de Deus. Não é uma intempérie na soberania divina. Não. A cruz é a glorificação daquele que foi enviado por Deus. Hoje mais cedo lemos o texto de João 3, 14 e 15, que diz exatamente isto. Que assim como Moisés ergueu uma serpente no deserto, assim também o Filho do Homem precisava ser erguido. Mas o que é a glória? Você pode perguntar. O que é a glorificação? Meus irmãos, de uma forma simples, para que eu possa explicá-los, eu quero ilustrar da seguinte forma. Pense no sol, forte e poderoso da manhã. Pense no sol. A glória é para o sol como os raios solares, a luz que emana dele. A luz evidencia o poder do sol. A luz não é o poder dele. A luz não é a grandeza dele. A luz não é o calor dele.
mas é aquilo que evidencia a própria existência e a majestade do sol. Assim é a glória com o Senhor. A glória está para Deus como a luz está para o sol. É uma evidência da presença dele. Quando contemplamos a glória de Deus, contemplamos a presença de Deus. Então, quando Cristo diz, glorifica-me, Cristo está dizendo, permita que estes homens vejam a minha glória. Vejam a luz que emana de mim. Vejam a salvação que emana de mim. Permitam que eles vejam a grandeza do meu ser. Permitam que eles vejam a maravilha de quem sou. Permita, Senhor, que eles me contemplem como eu mereço ser contemplado. Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Era necessário que Cristo fosse glorificado pela morte da cruz, para que eu pudesse, ao olhar para a cruz, contemplar o meu Salvador. Contemplar aquele, o único disposto a pagar o preço para que eu fosse salvo. Percebe como essa oração que começa com Cristo orando por si mesmo, ainda assim o sacerdote, ao orar por si mesmo, ele aponta para aqueles a quem ele está abençoando. Glorifica-me, Senhor. Glorifica-me. Que pedido maravilhoso. Mas como isso pode tocar a minha vida? Meu irmão, minha irmã, você deve ser instrumento de Deus para a glorificação de Cristo. Glorificado seja o teu santo nome. Não é que o que você faça aqui na terra engrandeça Cristo mais do que ele já é grande. Não, pelo contrário, é impossível. É impossível que eu torne o nome de Cristo ainda maior do que ele é. É impossível que eu torne os feitos de Cristo ainda mais valioso e mais maravilhoso do que eles já são. Mas eu posso ser um instrumento de Cristo para que outras pessoas conheçam a Cristo. Um instrumento de Deus para que outras pessoas possam olhar para mim e dizer: eis aí, é verdade, o Cristo foi glorificado. Quem é este a quem serve? Quem é que mudou o seu coração? Quem é que moldou esta mulher, este homem, este jovem de forma tão boa? Como que você pode ser uma pessoa tão alegre, tão gentil, tão verdadeira, tão correta? Como isso pode acontecer? A nossa vida aponta para a glória de Cristo. A nossa vida é instrumento de Deus para que o nome de Cristo seja glorificado em toda a terra. A nossa vida faz com que esses raios desse poderoso sol cheguem em cada canto da terra. Se eu estou aqui, se você está aqui, em grande parte é porque alguém foi usado para isto. Porque alguém foi usado para que eu pudesse ver a luz que emana de Cristo. Isso é Deus glorificando o nome de Cristo. A igreja é a glorificação do nome de Cristo. É parte da glorificação do nome de Cristo. Mas também há formas com que eu posso envergonhar o nome de Cristo. Se por acaso eu, como um cristão, não tenho agido de forma santa, de forma correta,
de forma a fazer coisas que dignifiquem o meu status de cristão, se eu tenho agido como alguém que não conhece a Deus e me declaro cristão, eu estou envergonhando o nome de Cristo. Eu estou indo contra a oração dele mesmo. E eu estou indo também contra a ação divina do Pai histórica, que historicamente vem glorificando o nome do seu Filho sobre todos os nomes. Eu quero ser um agente, um instrumento na mão de Deus para glorificar a Cristo e não para envergonhar o nome de Cristo e o seu Evangelho. Você deve agir assim também. Seja um instrumento que glorifique o nome de Cristo. O segundo pedido de Cristo não é mais por ele, mas por aqueles discípulos naqueles dias. Verso 9 diz assim: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome, que me destes, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que oração poderosa que Cristo apresenta aqui. Ele está falando com Deus e ele diz, novamente, ele retorna àquele ponto: eu sou glorificado neles. Neles eu sou glorificado. E é por isso, Senhor, que eu peço por eles. Eu peço que os guarde do mal. Em alguns textos bíblicos dirão que os livre do mal. Cristo enviou seus apóstolos ao mundo. O que havia de mais precioso em seu ministério, os homens que o seguiram, os homens que ele ensinou passo a passo da tua palavra, os homens que ele preparou com amor e cuidado. Estes homens seriam enviados ao mundo e o mundo destroçaria eles. Dos 12 homens, um morreu logo depois, porque ele era o filho da perdição e este se perdeu, Judas. Dos 11 que ficaram, 10 foram martirizados, 10 morreram pelo Evangelho, 10 morreram confessando a Cristo, 10 morreram pelo amor da palavra de Deus, porque guardaram a palavra e Cristo os enviou para isto. Mas antes de tudo ele diz: guarda-os, Pai. Santifica-os, Pai. Não tire eles do mundo. Eu sei o que acontecerá com eles. Eu sei qual será o fim deles. Eu consigo ver o que será dos meus amados discípulos quando eu me for. Eu sei que nenhum deles passará por morte tranquila. Eu sei que suas vidas serão difíceis. Mas tudo bem, não tire eles do mundo. Mas livra-os do mal.
Essa mensagem é muito dura para o Evangelho, porque Cristo não está preocupado se esses homens viverão até os 100 anos ou não. A oração de Cristo é para que eles se mantenham na palavra. E essa é a ênfase de Cristo. Enquanto aqui eu estive, eles tiveram na palavra. E agora que eu vou para junto de ti, e eles precisam ouvir que eu vou para junto de ti, para que eles fiquem alegres comigo, para que eles sintam prazer nisso, para que eles não fiquem desesperados, eles saibam que eu estou no céu contigo. Eles precisam ser guardados na palavra. Eles precisam ser santificados na palavra. Cristo vai enviar o Espírito Santo para pastorear o coração daqueles homens. Cristo ora a Deus para que nenhum deles se perca. Não que Cristo não pudesse ver o que seria deles, mas a verdade é que a oração é o encontro da minha vontade com a vontade de Deus. É para que o meu coração se amolde ao coração de Deus. Cristo está se moldando em coração humano a vontade do Pai, que é a vontade eterna de Deus. Ele mesmo fez parte disso eternamente. E Cristo está se amoldando a isto. E Ele está dizendo: a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que vocês sejam guardados na verdade do Evangelho. E este é o Evangelho que será pregado. E estes homens guardados na verdade do Evangelho darão suas próprias vidas a fim de que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Essa é a base da igreja que vivemos. Não vivemos numa igreja que saiu de Roma. Não vivemos numa igreja que saiu da cabeça de imperadores. Não. Vivemos na igreja construída no sangue de simples pescadores, cobradores de impostos, galileus comuns. Nós não fomos construídos em cima do capital do império, mas a igreja verdadeira nasce, se estabelece e se firma no testemunho fiel daqueles homens que foram guardados na verdade. Daqueles homens que escaparam do único mal verdadeiro, que é o mal de negar a Cristo, que é o mal que vem do maligno. Estes homens conheceram a Cristo e foram guardados nele. Esta é a segunda oração. A oração, a terceira parte da oração, não é mais por Cristo, não é mais por seus discípulos, mas a terceira parte da oração de Cristo é por aqueles que seriam alcançados pelo Evangelho dos Apóstolos. É por mim e por você. Olha o que Cristo disse. Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Olha que belo. Cristo está orando por mim e por você. Aqueles que creram em Cristo pela palavra apostólica. Nós não temos, meus irmãos, nenhum único texto bíblico escrito por Cristo. Nenhum único evangelho. Nenhuma única carta. Nenhuma única epístola, nenhum único livro. Cristo não escreveu. O que eu e você sabemos acerca de Cristo veio pela palavra destes homens. E Cristo
está dizendo: eu não oro apenas por eles, mas por todos que crerem a partir das palavras deles. Vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esse é o último pedido de Cristo. O pedido acerca de nós é para que todo aquele que crer em Cristo seja um com o outro. Chega ao ponto singular dessa pregação. A oração sacerdotal do nosso sacerdote Jesus Cristo é para que eu e você sejam um. Nós temos falado muito disso nos últimos meses. Mas eu quero reforçar a você. Isso não é um planejamento do pastor Davi. Isso não é uma vontade do seminarista Caleb. Isso não é um sonho do conselho da IPMA. Não. Isso é a vontade de Cristo. A oração de Cristo é que cada um aqui seja um com o outro. É no amor fraternal. É no cuidado mútuo. É na união verdadeira que temos um com o outro que o mundo conhece a Cristo. É quando vemos o amor próprio que somente crentes têm, que eu posso dizer que Cristo é glorificado. Quando o mundo reconhece a beleza que a igreja é, quando o homem vê e diz assim, esse lugar é diferente dos outros lugares, aqui as pessoas se amam, é neste amor que Cristo é glorificado. É aí que eu consigo ver o raio do sol. O raio do sol é o amor dos irmãos. Para que o mundo me veja. Que eles sejam um como nós somos um. É o Filho dizendo ao Pai, assim como na eternidade, Senhor, na eternidade, desde a eternidade, eu, o Senhor e o Espírito Santo fomos um, assim como a Trindade tem sido um desde sempre, Cristo está pedindo ao Pai, faz deles um, como nós somos um. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejas neles, e eu neles esteja. O amor fraternal da igreja não é um amor comum de homens, mas é a revelação do amor do Pai. E não é de qualquer amor do Pai, é do amor com que o Pai amou Cristo desde a eternidade. Desde a eternidade. Quando amamos uns aos outros, revelamos ao mundo esse que tem sido a essência de Deus. Se dissermos que Deus é amor em eternidade. E eternamente Ele foi amor. E este amor chegou a mim e a você. E quando eu amo o outro, eu revelo este amor. É isso que o próprio apóstolo João vai dizer na primeira carta dele, 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Olha que beleza.
oração sacerdotal. A vontade de Cristo para ti é que você seja um crente amoroso. Se tudo gira em torno de glorificar a Cristo, e eu creio que sim. Se tudo gira em torno de amar a Cristo, e eu creio que sim. Se tudo gira em torno de fazer o nome de Cristo conhecido, e eu creio que sim. Uma das formas mais reais de fazer Cristo conhecido no mundo é o amor ao próximo. E agora eu não falo só sobre o amor aos irmãos, mas é de fato o amor ao próximo. É o cuidado que eu tenho com os de fora. É o cuidado que eu tenho com as pessoas que estão à minha volta. É o amor que eu dispenso até aos meus inimigos. E é aí que eu digo, eu amo a Cristo. Eu glorifiquei a Cristo, amando os meus inimigos. Essa é a oração de Cristo por ti. Como eu disse, antes de você pensar em qualquer outra pessoa para orar por você, lembre da oração que Cristo fez por ti. E a oração que Ele fez por ti, Ele declara, eu quero que Ele esteja comigo. Eu quero que onde eu estou, Ele esteja também. Mas eu também quero, Pai, que Ele me glorifique através do amor que o Senhor me amou desde a fundação do mundo. Amém? Vamos orar. Graças te dou, Rei dos Reis, pela Tua palavra. Graças te dou, ó Pai, porque temos um sacerdote verdadeiro que ora por nós, que intercede por nós dia após dia. E que, Senhor, declara, ó Pai, que quer ser glorificado por nós, que quer nos ver santificados na Tua palavra, que quer nos ver conhecedores da Tua palavra e que quer nos ver homens e mulheres amorosos. Pai, faz esse amor nascer em nós, faz essa santidade nascer em nós, faz com que nós glorifiquemos o nome santo de Cristo Jesus. Senhor, dá-nos o que o Senhor pediu que nos desse. Isso te pedimos no nome santo do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.